Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos falar sobre análise de papéis. Depois de termos passado 2 dias fora viajando, quando estamos em viagem é muito difícil fazer as gravações pelos movimentos que acabam sendo envolvidos e todo o entorno que tem, principalmente na parte de edição dos vídeos. Mas estamos de volta, já gravamos um vídeo sobre o Banrisul e agora estamos gravando um sobre a Neo Energia para tentar compensar o final de semana. Neo Energia que já tinha feito há quase 2 semanas a divulgação dos seus resultados, 4º trimestre de 2023, e teve queda no lucro. Interessante. Uma companhia que a gente já olhou o projeto anteriormente, viu coisas interessantes no projeto, mas precisamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. Lembrando que a Neo Energia ela não faz parte da carteira do canal, então a gente não vai fazer um aprofundamento dentro das análises. No final eu não vou ver os comentários, mas eu deixo para que você, caso você seja interessado na companhia, que você não deixe de acompanhar a sessão de perguntas e respostas que sempre tem ao final de todas as apresentações. Tem os vídeos, às vezes os áudios que são colocados no canal de cada companhia lá na sua central de resultados. Bom, mas então eu vou dar uma olhada nos resultados, obedecendo os padrões internacionais. Eu vou direto aqui na página 66, sem muitas delongas, para coletar os dados que nós iremos utilizar na nossa tabela de múltiplos, ou seja, é a análise fundamentalista propriamente dita, no final deste vídeo. Então a receita operacional líquida da companhia foi aqui a 44 bilhões 343 milhões e subiu bastante aqui, porque em 2020 estava em 42 bilhões 787. O lucro líquido, esse sim, você pode ver, tem uma redução, ele cai aqui de 4,7 bi para 4,5 bilhões. Depois vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de acuracidade ou de mais precisão para ver o que aconteceu. Agora, indo na página 70, nós vamos coletar uma outra informação que nos interessa. Eu faço isso para você saber de onde é que eu estou tirando as informações que eu vou utilizar na minha tabela final. Veja aqui, nós temos o patrimônio líquido da companhia que saltou de 26,9 bilhões em 2022 para mais de 30 bilhões. Provavelmente por conta de inauguração de novos projetos, o que acabou impactando lá na receita, mas que não trouxe a mesma compatibilidade no lucro. Então, essa é a questão até o momento. Uma passada rápida também aqui na apresentação dos resultados. Esse é o documento utilizado durante a teleconferência de resultados. Algumas coisas que eu vi de relevante que eu vou apontar aqui. Uma delas, evolução da margem bruta, que está desde o ano de 2027, veja como ela vem crescendo, isso porque a companhia tem colocado projetos na rua. Já por outro lado, a evolução das despesas operacionais tem crescido pouco, a taxa média anual de 4%, bem abaixo dos índices inflacionários, enquanto que a margem aqui 121%. E se você está vendo essa linha preta que vai indo aqui, ó, se você colocar os gastos sobre a margem, veja que isso tem reduzido cada vez mais. Uma indicação de que em que pese cresça a margem, as despesas não vêm acompanhando. Claro que isso aí de alguma forma, em algum momento, vai ter que refletir tanto no EBITDA, isso já tem mostrado aqui, ó, veja o crescimento do EBITDA, 237, nós estamos computando de 2017 até 2023, eu tinha falado 2007, mas é porque eu não enxerguei direito aqui, 2017. E, por outro lado, o lucro líquido da companhia também cresceu aqui, ó, 743%, é o crescimento médio composto de 2017 a 2023, crescimento médio composto esse na ordem de 43%. Só o que aconteceu de diferente foi justamente aqui no ano de 2023 que ele caiu um pouco, como nós vimos, de 4,7 bi para 4,4. Confrontando ano contra ano, veja que a margem bruta ela dá uma encolhida aqui de 3%, no entanto as despesas operacionais, eu achei um ponto positivo, cresce apenas 2%, confrontando ano contra ano de 2022 a 2023, onde ela salta aqui pouquíssimo, de 3,9 bilhões para um pouquinho mais de 4 bilhões. O EBITDA avança 7%, ao passo que o lucro líquido ele cai esses 5%, e agora a gente pode dar uma olhada a ver o que aconteceu. A questão toda ficou concentrada aqui no resultado financeiro. Então você já pode ver aqui, ó, que as receitas financeiras
Receitas financeiras é aquilo que a companhia tem aplicado e que retorna em termos de juros e correção monetária. Então, isso decaiu de 1,5 bi para 1,2. Por outro lado, as despesas financeiras, ou seja, aquilo que a companhia tem que pagar em termos de juros, de correção monetária, por tomadas de empréstimos que ela faça, seja por qualquer forma, no mercado financeiro ou através da emissão de títulos seus mesmos, como é o caso dos debêntures. Veja que nesse caso, as despesas financeiras, por outro lado, enquanto que as receitas caíram, as despesas cresceram. E veja que ela sai aqui de 4,3 bi e cresce para 4,8 bi. Outros resultados financeiros líquidos, daí teria que esmiuçar, não vou fazer isso, é só para você saber aqui que sai aqui de 1 bilhão aproximadamente para 1 bilhão 260, subindo nessa faixa quase 25%. Ou melhor, em torno de 25%. E já fazendo os cálculos para facilitar, você pode ver que o resultado financeiro, ele na verdade, ele decai mais de 1 bilhão. Isso aí é o que gerou o maior impacto no lucro líquido da companhia. Não fosse isso, se mantivesse mais ou menos nos padrões ou crescesse na mesma linha das demais margens da companhia, teria sido surpreendente o resultado da Neoenergia. A Neoenergia, que tem um CAPEX bastante consistente, já faz bastante tempo que ela faz isso, a gente pode verificar aqui, onde você está vendo em azul aqui, é onde a companhia é mais proeminente, que é na parte de distribuição e transmissão. Ela também tem geração e tem uma tem uma geração através de uma termoelétrica. Ou seja, é uma companhia verticalizada. Ela só não mostra aqui, pelo menos, essa questão do Mercado Livre. Eu acho que é porque deve ter suas razões, eu não me aprofundei. Mas eu acho bacana isso aqui, veja esse CAPEX aqui, em distribuição em 2023, chega a quase 5 bilhões e transmissão quase 3 bilhões e meio, que é a força da companhia. E veja que o CAPEX total, somando ainda os renováveis, a geração e mais a sua energia térmica, um CAPEX de 8,9, quase 9 bilhões de reais, ou seja, bota dinheiro em cima, então a gente vê aquela movimentação no gráfico, principalmente na relação que nós estabelecemos entre a margem bruta e as despesas. Com relação à dívida da companhia, ela sai, aqui, ela era de 34 milhões em 2022, ela chega a 39,1. Isso aqui, evidentemente, é uma captação e essas coisas têm impacto no resultado financeiro da companhia, como a gente viu. Mas a contrapartida disso é que veja como vem caindo aqui o endividamento da companhia. Ele estava a 3,69 em 2017 e ele veio caindo ali, chegou em 2022 a 3,15 e agora está um pouquinho acima, 3,17 vezes. Claro que eu considero um patamar relativamente elevado, porque a gente busca companhias que fiquem abaixo desses 3%, mas quando está no entorno a gente tem alguma relevância com relação a isso. O custo médio dessa dívida está bem acima da taxa de juros da nossa economia, está 11,8%, e o prazo médio um pouquinho mais de 5 anos, mas parece que aqui de 2024 vai ser um ano um pouco mais onerado, até 2028 uma capacidade tranquila. Então, se você espera por proventos, observe que este ano é um ano de pagamentos mais relevantes. Aqui, é o que a companhia tem para 2024 em pagamentos, principalmente no quarto trimestre, onde ela vai estar ali pagando 12,1 bilhões aproximadamente. Portanto, não dá para contar com um desempenho significativo em termos de pagamento de proventos. Vamos dar uma olhada nisso daqui a pouquinho mais. A maior parte da dívida, 51%, está atrelada a juros da nossa economia, Selic, e 43% com a inflação e IPCA. Depois a taxa de juros de longo prazo. Trazendo o conjunto dessas informações para a nossa tabela de múltiplo, nós tínhamos feito uma projeção no início de 2023 de 43,7 bi na sua receita, a companhia chegou a 44,3, surpreendeu a nossa projeção. Nós tínhamos feito uma projeção
de 4,7 bi no lucro líquido e ficou um pouco abaixo, 4,5, pelas razões que nós acabamos de discutir. Do ponto de vista de proventos pagos, foram pagos aqui 1,15, e aí nós já transpomos para cá. Aqui, na verdade, a gente foi acompanhando durante o ano, né? Então não tem sentido falar em termos de projeção. O patrimônio líquido da companhia chegou a 30 bilhões, um pouco mais de 30 bilhões, nós vimos agora há pouco, e é interessante que cresce 13,1% de um ano para o outro, e aí, claro, né, que a gente consegue enxergar o porquê, né, de ter melhorado os resultados ao longo dos anos, pelo menos, se não em 2023, ao longo dos anos, vendo aí o crescimento do patrimônio líquido, indicando que projetos foram colocados para frente. O preço da ação, ao tempo que eu estava fazendo esse vídeo, R$ 21,15. E aqui tem uma das questões da Neoenergia. Para esses proventos pagos, R$ 1,15, se dividirmos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, ficaria o preço em R$ 19,15. Nos últimos 5 anos, ou seja, de 2018 a 2022, a companhia pagou 55 centavos. E claro que aqui o preço teto, olhando para o passado, ficaria em R$ 9,14, mas a gente precisa saber que aquela subida bastante ascendente, né, com bastante inclinação de ascensão, indica que, claro, não dá para a gente olhar muito para o passado, porque à medida que você vai colocando esses projetos, evidentemente vai comprometendo os pequenos proventos pagos no passado. Portanto, esse é um caso específico que olhar para o passado não chega a ser assim uma condição que a gente realmente gostaria de tomar como mais preciso, justamente porque colocamos projetos em funcionamento. Quando nós projetamos agora o ano de 2024, nós fizemos uma projeção com base aqui ainda no juro real que a gente está fazendo por conta das informações que nos são ofertadas pelo Boletim Focus. Selic a 9%, inflação 3,81%. A diferença entre a Selic e a inflação é o nosso juro real. E por isso também nós vamos colocar o mesmo progresso aqui em cima do lucro líquido, 4.700 aproximadamente. Por outro lado, a gente precisa ter uma consideração aqui, que é com relação ao provento distribuído. Nós vamos utilizar o mesmo critério do ano passado, um payout aqui de 30,8%. Ele já foi bem menor aqui no passado, você pode ver, chegou a 17, 15. Então, parece que a companhia se estabilizou. A média ficou em 22,84%, mas nós vamos fechar em 30,8%, o que pode ser que a companhia venha a oferecer nesse ano, considerando que ela tem um ano onde ela vai ter que pagar parcelas da dívida muito significativas. Então, neste caso específico, nós vamos projetar aqui o nosso dividendo em R$ 1,21. Para R$ 1,21, nosso preço teto vai ficar em R$ 20,14. Veja que como muda rapidamente o que foi pago em proventos nos últimos 5 anos, porque agora cai o ano de 2018 e entra o ano de 2023. Com isso, já salta aqui desses R$ 9,14 o preço teto, quando olhamos para o passado, para R$ 11,53. Só que, claro, né, isso ainda está muito aquém aqui em relação ao preço que a ação está sendo negociada, R$ 21,85. Quando consideramos então o patrimônio líquido da companhia, um pouquinho mais de 30 bilhões, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação fica em 0,85. Quando fica com esse valor aí, abaixo de 1, a gente considera aqui para o canal que o preço da ação pode estar baixo, mas o mais importante, o risco é muito reduzido em investir, já que a ação está menor que o valor patrimonial da companhia. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,39, significa que se você comprar a ação 21,15, em função desse lucro líquido que nós projetamos, você vai receber aí em torno de 5 anos e 5 meses aproximadamente. O X da questão ainda continua esse, né, que se realmente houver esse pagamento de R$ 1,21 para R$ 21,15 na ação, o nosso dividendo vai ficar em 5,71, ainda está abaixo dos 6% que nós procuramos. Mas uma coisa tem de interessante aqui.
o crescimento dos proventos, o crescimento dos indicadores gerais de receita, possibilidade de lucro, a diferença entre a margem bruta, aliás, a relação entre a despesa e a margem bruta naquela curva ascendente. Ao que tudo indica, né, a energia logo vai ultrapassar esses 6%. Então, quem no passado comprou por preços módicos, chegou a estar cotado aqui no canal a 17, 18 reais, teria feito com certeza um bom negócio para este momento que nós estamos, e acredito que talvez seja assim que ela vai se comportar no futuro. E fechamos o nosso quadro comparativo, elétrica a elétrica. Todos aqueles dados que nós apuramos até aqui, eles são colocados nesta tabela, e você pode comparar agora. Só fizemos com duas empresas, a Auren e a Neoenergia. Vou esperar mais uma companhia, depois eu vou deixar isso aqui à disposição no Instagram do canal, mh.investir. Uma companhia que eu sempre considerei interessante, talvez ela esteja chegando num ponto de maturidade do ponto de vista de proventos, e quem sabe olhar para ela com algum carinho. Temos a possibilidade ainda de 2 posições na nossa carteira, então é uma companhia que se candidata. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!